que funciona? Como que é o procedimento de fazer a regressão? Quer dizer, a pessoa se desliga mesmo, ela acaba se abrindo, fala, tem privacidade, que as pessoas A privacidade, total. nós como médicos estamos ligados àquele segredo médico, né? A ética, né? Tudo que é falado dentro de um consultório não pode ser passado para frente sem autorização, de jeito nenhum. Então, o cliente já está protegido por esse código de ética, né? Agora, a gente acessa as memórias através da hipnose. E a gente pratica um tipo de hipnose que se chama hipnose ericksoniana, que ela é muito mais sutil e muito mais eficiente do que a hipnose tradicional. Então, praticamente 90% ou mais das pessoas podem ser hipnotizadas por esse método. Enquanto que no método tradicional é em torno de 30% só. Então existe muito mais resistência, né, das pessoas se deixarem hipnotizar pelos métodos tradicionais. Então, não praticamente quase todas as pessoas podem ser tratadas mesmo. Mas quando se fala em hipnose, doutor Edson, as pessoas ficam às vezes com um pouquinho de medo, né? E se eu for e não voltar? Essa é uma pergunta clássica, né? Tem que perguntar. Pergunta clássica. Todo mundo quer saber, mas se eu for e não voltar? Ela fala que eu não tenho máquina do tempo, né? Uhum. A gente não vai para o passado, a gente vai acessar a memória. E a memória está hoje no presente, né? Então não podemos confundir as coisas. E outra coisa também é que as pessoas pensam que elas vão e não voltam do transe hipnótico, né? Eu vou ficar hipnotizado, daí eu não consigo mais sair do transe. Não, o transe hipnótico não é uma coisa controlada pelo hipnotizador, mas é muito mais o controle da pessoa que está hipnotizada. E quando ela acha que não está aguentando a situação, ou que ela quer parar, ou que ela não gostou de alguma atitude do terapeuta, ela abre os olhos simplesmente e sai fora do transe. Então, quem está no controle é o cliente, não é o terapeuta. Então, mas a pessoa, de certa forma, desliga um pouco. Ela não desliga, é o contrário. Funciona? A hipnose não é um dormir, Ela não um fica descanso. inconsciente, então? Não tem inconsciência. A definição melhor para a hipnose, hoje, a gente sabe, é foco. É um foco em uma coisa só. Se você está ali, eu e você, por exemplo, eu estou te conduzindo a uma regressão. Então você fecha os olhos e eu estou falando, eu estou fazendo a indução. Então, o que você pensa, o que você sente, e isso a gente vai amarrando, né? Uhum. O pensamento, o sentimento, a emoção e o que você imagina, por último. Quando pergunta isso, o que você imagina, quando está assim, 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 é que vem a imagem. E pode ser uma imagem de qualquer época, né? Pode ser da vida atual, da infância, de 2, 3 anos atrás, ou de uma vida passada. Então é possível voltar e a indução é muito rápida. Não é uma coisa de ficar lá 40 minutos relaxando. Nós não procuramos o relaxamento. Uhum. Nós procuramos o sintoma. Certo? Se a pessoa tem fobias, eu quero ver que a fobia dela ali, no meu consultório. Daí eu posso trabalhar. Então, mas descoberto o problema, né? A pessoa entra na terapia de regressão, o senhor descobre o problema que acontece com essa pessoa. Uhum. Há um acompanhamento desse tratamento? Olha, não é uma só sessão, né? Nós vai lá, faz uma regressão e pronto. Então é um acompanhamento. Então, por isso que na primeira vez que ela vai, ela escolhe aquele assunto que mais incomoda. Aquilo que ela fala, bom, se eu resolver isso, vai ser muito bom, eu vou conseguir melhorar bastante. Então aquilo fica se chamando o contrato de terapia. E esse contrato vai sendo trabalhado em sessões, né, várias sessões, até quando eu e o cliente concluímos que está resolvido. Quando está resolvido, ele tem alta. Mais tarde, se houver um outro problema a ser tratado, ele pode voltar e fazer um novo contrato. Tá, volta várias vezes, né? As sessões são marcadas semanalmente, geralmente, ou dentro das possibilidades do cliente. Né? Do cliente. Doutor, quais são as indicações da terapia regressiva? Quem pode? Que tipo de problema pode levar a pessoa a buscar a ajuda do senhor? Olha, as pessoas quando vão procurar tratamento psicológico, elas geralmente conhecem mais as terapias tradicionais. Então elas vão procurar o psicólogo porque estão deprimidas ou porque estão
com alguma fobia, ou timidez, ou querem resolver algum relacionamento. Enfim, tudo isso aí que é levado ao psicólogo tradicional também pode ser levado à terapia da regressão. Porque o fato da gente dizer nós fazemos terapia regressiva, nem sempre a vida passada. Muitas vezes os problemas são resolvidos com volta à infância, né? Com problemas, alguns traumas de infância, ou um abuso sexual, ou foi um pai muito severo, sabe? Que batia muito. Então, isso tudo pode ser feito através de regressão aos momentos dos traumas, aos momentos que as coisas começaram. Mas nesse fato, aconteceu alguma, em cima do que o senhor falou, de um pai bem opressor. Né? A pessoa ela vai fazer com o senhor um desabafo do fato, vai resgatar isso? O que você chama de desabafo, nós chamamos de catarse, né? Certo. Catarse é quando você consegue levar a pessoa de volta a reviver o trauma, e ali, como ela, no caso da criança que apanha do pai, leva uma surra, um espancamento muito forte. Então, claro que aquilo foi um momento de muita dor, de muito sofrimento e muitas emoções afloradas, né? Mas muitas dessas emoções, inclusive as palavras, né, que não foram ditas, e o pai às vezes proíbe de chorar, né? Fala, se chorar apanha mais, né? Isso tudo vai ficando preso dentro do corpo. Nesta hora que você revive, a gente dá a licença e a permissão. Você agora pode fazer o que você não pôde fazer. Agora você pode chorar, você pode xingar, você pode inclusive revidar, sabe? Entre em luta com seu pai. E isso a gente consegue fazer. Então muitas pessoas resistem nessa hora. Não, meu pai, eu não posso fazer isso, ele é meu pai. Ele acaba revivendo a cena. Ele revive a situação, ele se sente lá de novo. É como se ele tivesse mesmo pego uma máquina do tempo e ido lá. E novamente ser criança. Só que ele volta lá com a experiência e com a vivência que ele já teve nesses anos todos, com os recursos que ele aprendeu. E consegue nesse momento separar, sabe? Olhar para aquilo como aconteceu, não acontece mais. Então, assim que se trata é que se resolve, né, as coisas.